Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Empresário é sequestrado e torturado em Cariacica. Ele foi amarrado em uma árvore e teve que fazer transferências bancárias para os bandidos. Vanusa Santana aqui com a gente, já trazendo os detalhes ao vivo dessa história. Que pânico, hein, Vanusa, para essa vítima? Boa tarde para você. E como viu, Bruna Maria, muito boa tarde para vocês no estúdio, boa tarde para o pessoal que nos acompanha de casa. Esse empresário de 52 anos foi rendido ontem ali na região de Cruzeiro do Sul, que fica em Campo Grande, Cariacica. Ele chegava com a esposa ali nessa região, né? A esposa saiu antes para estacionar o carro e ficou ali meio que ajudando ele a colocar na vaga, quando um homem armado se aproximou e rendeu ele. O que deu para entender é que esse assaltante não teria percebido que a mulher que estava ao lado do carro estaria com o empresário. Ele foi rendido, então, o empresário, e obrigado a passar para o banco do carona. A partir daí, foram momentos de terror, foram quase 2 horas em poder aí, sob a mira de uma arma desse assaltante, que acabou rodando com ele e exigindo que ele fizesse várias operações financeiras. Ele não conseguia. Esse empresário, infelizmente, acabou sendo levado para um matagal, onde foi amarrado e ali mais uma vez torturado. Foram cenas chocantes, teve perseguição, teve aí o apoio inclusive do Notaer, né, para poder tentar capturar, porque logo que essa esposa dele viu essa ação, ela ficou desesperada e pediu ajuda. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar melhor essa história que terminou, graças a Deus, né, de uma forma não tão trágica assim para vocês de casa. Até daqui a pouco, Vanusa. Vamos mostrar também já agora, gente, o flagrante do roubo. Uma família foi rendida em Novo México, Vila Velha. Olha só essas imagens. Eles estavam saindo de casa para viajar quando foram surpreendidos por 2 bandidos armados. Dentro do carro havia vários objetos de valor e os bandidos não pouparam nem o cachorro da família, tá bom? Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Comerciante é baleada durante um ataque de traficantes em Cariacica. Tainara Nascimento está com esse caso, vai trazer em destaque para a gente agora os detalhes dessa história. Tainara, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, também pessoal de casa. Pois é, essa mulher de 38 anos, assim, uma comerciante ali da região, vendia verduras pela manhã, de tarde ali em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Mas as testemunhas contam, ali os vizinhos também que conheciam ela, falam que ela mora ali, mas estava usando drogas, estava vivendo como usuária de drogas à noite e de madrugada foi surpreendida aí por esse ataque entre traficantes rivais. 2 homens passaram atirando em uma moto, ela foi surpreendida, ficou ferida. Daqui a pouco a gente volta com detalhes para saber o estado de saúde dela e a resposta da PM para saber se alguém foi preso, Bruna e George. Combinado, Tainara. Olha, vamos mostrar também hoje os detalhes da cirurgia de reconstrução de face da advogada, a Micaela, que levou uma pedrada na cabeça. Olha só aí, gente, o ataque aconteceu na Rodovia do Sol. A Micaela estava com a família no veículo quando foi atingida e daqui a pouquinho todos os detalhes dessa cirurgia. É isso aí, gente. E olha só, atenção motoristas, porque tem mudança no trânsito na Serra. É a obra do viaduto de Carapina. A expectativa está lá em cima, quem passa por lá todo dia está querendo muito que essa obra fique pronta. Deve terminar no sábado, tá, gente? Matheus Souza tá por lá, tá na região. O que você atualiza pra gente aí, pro público que passa por aí todo dia, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. E a todos que acompanham o Tribuna Notícias, é isso mesmo. As obras aqui do Complexo Viário de Carapina estão na sua reta final. Já está quase tudo pronto aqui no viaduto atrás de mim. Só que, por enquanto, até ele ser entregue neste sábado, os motoristas vão ter que se adaptar. Isso porque algumas mudanças temporárias foram feitas aqui na BR-101 e os motoristas vão ter que lidar com ela até sexta-feira, como, por exemplo, o fechamento de um retorno para a Vitória. Mas todos os detalhes eu trago daqui a pouco para você. Valeu, Matheus. Vamos falar também da CNH Social, tá? O TN1 vai dar todos os detalhes do programa do governo do estado, que vai disponibilizar 3.500 novas vagas para tirar a carteira de motorista de graça, tá bom? Tem novidades no programa, os detalhes daqui a pouquinho. É isso aí, agora 12h, 4 minutos. Fique com a gente que o seu TN1 volta já já.
Estamos de volta agora, 12:06, já começando falando do empresário que foi torturado durante um sequestro em Cariacica. Ele foi amarrado em uma árvore e foi obrigado a transferir dinheiro para os bandidos via Pix. Pois é, os criminosos ainda foram perseguidos pela polícia e provocaram um acidente durante a fuga, uma confusão danada aí que eles arrumaram. Vanusa Santana traz os detalhes ao vivo pra gente agora. Vanusa, é com você. Pois é, Bruna Maria e George, que confusão que esse assaltante causou ontem em Campo Grande. Começou em Campo Grande, quando esse empresário de 52 anos ali, que estacionava o carro, na verdade ele chegava com a esposa dele, a esposa desceu para ajudar ali a estacionar o carro, quando ele acabou rendido por esse homem, que chegou armado, bastante violento, ali agressivo. Ele exigiu que ele entregasse as chaves, obrigou que ele sentasse no banco do carona e a partir daí ele passou momentos de terror, foi obrigado a fazer operações financeiras por meio aí do celular, do Pix, né, fazendo Pix para contas bancárias, e durante todo o trajeto que ele ficou em poder desse assaltante, ele foi ameaçado, chegou inclusive, Bruno e George, a ser agredido com uma coronhada no peito. Não satisfeito ainda, ele acabou sendo levado para uma área de mata ali em Cariacica mesmo, que divide os bairros Padre Gabriel e Nova Betânia, onde ele foi amarrado e mais uma vez torturado. Por sorte ali ele conseguiu, né, tirar as amarras, né, as cordas que o assaltante havia colocado nele, e então ele conseguiu escapar. Na manhã de hoje a gente foi atrás dessa história. Vocês de casa acompanham agora o drama que esse empresário de 52 anos e a mulher dele passaram ontem em Campo Grande. A história começou por ali. Vamos acompanhar. As buscas ao empresário sequestrado foram feitas por terra e pelo ar. Esse foi o estado que ficou o carro depois que ele foi rendido por um assaltante no bairro Campo Grande, em Cariacica. Foram momentos difíceis. Eu achei que eu nunca mais ia ver minha família. O empresário de 52 anos foi sequestrado durante um assalto nessa segunda-feira. Ele e a mulher haviam ido a Campo Grande fazer compras. Ela saiu do carro antes e ele passou a estacionar o veículo quando acabou rendido por um criminoso. Me ameaçando muito. Me deu coronhada no peito. Ele falava que queria dinheiro, que o Pix, eu tinha que fazer Pix para ele, senão ele ia me matar. Perguntou se o carro tinha rastreador, que se o carro bloqueasse, ele me matava. Se a polícia fosse atrás dele, ele ia me matar. Me levou até um lugar muito deserto, encostou o carro embaixo de uma árvore, me amarrou, me levou para uma área de vegetação a uns 150 metros de distância do carro, dentro da vegetação. Eu pedi misericórdia, porque se eu ficasse ali eu poderia morrer. Do lado de fora do carro, a esposa do empresário acompanhou tudo. Desesperada, ela correu pela rua pedindo socorro. Vi um carro atrás e eu só gritei, meu esposo está sendo assaltado, e saí correndo. E eu falei, levaram meu marido. Aí isso eu ouvi o carro saindo, né, lixando o pneu. Quando o carro desceu, eu olhei e vi que meu esposo estava no banco do carona. Eu me desesperei, porque eu pensei, vai matar meu marido, né? Depois de rodar por quase 2 horas, o assaltante trouxe o empresário para essa área aqui, ó. É uma área bem afastada que divide os bairros Nova Betânia de Padre Gabriel. Aqui ele veio trazido aqui, ó, para essa área de mata. Segundo o empresário, ele foi colocado num tronco como esse aqui, ó, deitado, de barriga para baixo. Como ele havia feito ali uma cirurgia, ele começou a sangrar muito pelo nariz. Mesmo assim, ele foi amordaçado e também amarrado. Teve as mãos e os pés amarrados ao tronco de árvore. Ele, com medo, porque estava sangrando muito, ele pediu então ao assaltante que mudasse a posição dele. Ele foi até que ele atendeu nesse momento. Aqui, o empresário teria ficado por pelo menos 30 minutos. Assustado e com medo, ele conseguiu se soltar. Chegou a ver o carro dele ainda com o assaltante dentro. Para escapar, o empresário teve que se rastejar no meio da mata. 4 cordas na minha boca. Cada corda que ele passava, ele apertava lá atrás, ia arrochando. Eu fiquei praticamente quase que sem respiração, não conseguia respirar. Consegui, com muita dificuldade, sair me rastejando com medo dele me ver. Achei uma casa mais para cima, pela vegetação, assim. Comecei a gritar, pedir socorro, com medo de cachorro, alguma coisa me pegar ali, que eu estava muito fraco. Uma senhora me deu socorro. A polícia fazia buscas na região, até que encontrou o carro levado. Dentro ainda estava o suspeito. Teve perseguição.
O ladrão acabou perdendo o controle da direção e bateu nesse barranco. O acidente aconteceu a poucos metros de onde um empresário havia sido deixado amarrado. Depois da batida, o bandido entrou na mata e desapareceu. Traumatizado, o casal agora afirma que será difícil esquecer todo o drama que viveu nessa segunda-feira. Eu não tinha certeza de que eu voltaria para casa. Foi muito difícil. Nós vemos na televisão, mas viver isso, para mim, foi um filme de terror. Nossa, e que terror, né? Que terror que esses dois aí, né? Que esse homem e essa mulher passaram. Uma segunda-feira macabra para os dois. Esse empresário que tem 52 anos é um homem, assim, muito dedicado à família. A gente percebeu isso lá. E hoje de manhã ele estava extremamente fragilizado ainda por várias vezes, várias situações. Ele se emocionou. A esposa dele também se emocionou com todo esse drama que os dois viveram. Bem, a polícia militar fez, como a gente viu na matéria, na reportagem, buscas ali na região ali de Padre Gabriel, mas infelizmente, depois de se embrenhar na mata, dessa mata densa que tem ali nessa localidade, o assaltante não foi visto mais, né? Quem tiver alguma informação, pode ligar aí, né, de repente, né, para o Disque Denúncia, né, passar alguma informação que possa chegar até esse suspeito aí, que causou toda essa dor de cabeça, todo esse drama, esse drama a essa família aí que estava trabalhando, eles estavam trabalhando, deram uma pausa para ir fazer umas compras e acabaram aí passando por toda essa violência, Bruna e George. É um absurdo mesmo, se a gente fica imaginando o trauma realmente, né, desse empresário. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora, gente, vamos vir aqui para a câmera 1, já vamos se aproximando aqui, porque é o seguinte, um comerciante foi baleado durante um ataque de traficantes em Cariacica. Uma comerciante, na verdade, né, uma mulher foi a vítima. Tainara Nascimento acompanha esse caso desde cedo. Thay, minha amiga, já se sabe se essa mulher era de fato alvo aí dos criminosos? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Então, a polícia fala que ela não era alvo. A polícia fala que ela apenas estava passando ali na região quando foi surpreendida nesse ataque. A gente sabe que esses ataques de traficantes rivais, eles chegam atirando e aí quem estiver na frente pode ser atingido. E foi o caso dessa mulher de 38 anos, uma comerciante, atingida no abdômen e no braço. Já as testemunhas, os vizinhos, falam que ela vendia verdura de tarde, trabalhava, mas estava ali como usuária de drogas à noite e acreditam que ela era sim o alvo desses criminosos porque os tiros foram pontuais, cerca de 5 disparos para cima dela. Nós fomos lá conferir, ouvimos as testemunhas, os vizinhos, até mesmo a polícia. Vamos conferir nos detalhes da reportagem agora. Essas imagens foram tiradas minutos após o crime. A vítima, de 38 anos, uma comerciante da região, aparece no chão já baleada com 2 disparos. Era por volta das 5h30 da manhã, quando 2 homens passaram em uma moto atirando por essa rua, em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. De acordo com a polícia, a mulher não seria alvo dos disparos e sim estaria sentada aqui nesta calçada quando criminosos chegaram atirando. Seriam traficantes rivais aqui dessa região. Dos 5 disparos efetuados, pelo menos 2 atingiram a vítima. No local, rastros de sangue ficaram por toda parte. Segundo moradores, a vítima ainda teria tentado correr por cerca de 30 metros. A polícia militar foi acionada para ir ao local e encontrou a mulher embriagada, com um tiro no braço e outro no abdômen. Para os militares, moradores ainda contaram que a mulher vendia verduras em uma rua bem próxima ao local dos tiros. Mais recentemente, também estava vivendo como usuária de drogas. Pois é, né? Nós acompanhamos aí toda essa situação, mas a autoria e a motivação ainda são mistérios para a polícia, que ela está investigando. Nós conversamos com a Polícia Civil, falou que até o momento não tem pistas sobre esses autores, mas está em buscas. A Polícia Militar também, e assim que tiverem mais detalhes e informações atualizadas, eles informam a gente. Já em relação ao estado de saúde, a mulher foi socorrida, está sem risco no Hospital São Lucas, aqui no centro de Vitória. Bruna e George.
Quanta violência, né? Em plena luz do dia aí. Tainara, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Valeu. E olha, gente, uma família foi rendida em Novo México, Vila Velha. Eles estavam saindo de casa para viajar. Vamos chamar a Manuela Machado, que tem os detalhes desse assalto pra gente. Ô, Manuela, levaram até o cachorrinho da família, foi isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde a todos, isso mesmo. Levaram o cachorrinho chamado Formiga, que já estava com a família há 2 anos, mas a ação dos criminosos foi tão rápida que não deu tempo da dona retirar o animal do veículo. Ela estava na rua, no bairro Novo México, lá em Vila Velha, com o filho. Quando os 2 criminosos, 2 suspeitos chegaram, ela entregou a chave do veículo, ela que estava se preparando para viajar com o marido, uma outra filha de 5 anos, que tem síndrome de Down, e o filho dela, a família iria viajar, já estava com malas, dinheiro, computadores, várias coisas, vários objetos pessoais dentro do veículo e infelizmente aconteceu isso, foi uma ação muito rápida, foi no sábado à tarde, esses 2 suspeitos aí a renderam, ela entregou a chave, eles entraram no veículo e saíram. O vídeo até mostra o momento que a criança percebe o assalto e vai em direção ao portão de casa. E o Corolla, o carro da família, né, o Corolla, placa MTT 4i43, vou repetir, MTT 4i43, não tem seguro. Então a família está aí, né, preocupada com esse prejuízo, porque o veículo não tem seguro. Quem tiver alguma informação, é importante denunciar através do 181. E esse veículo ainda não foi localizado, segundo a polícia. E também os objetos, né, que estavam dentro do carro. As 2 câmeras ali do bairro mostram toda a ação desses 2 criminosos, Bruna e George. Agora, Manu, eu não sei se você chegou a ter acesso a essa apuração da nossa produção, de que chegaram a ligar para a família pedindo um resgate para a cachorrinha. Eles pagaram esse dinheiro, mas era trote. Sim, infelizmente, foi um trote, foi um golpe. Ligaram, ela chegou a depositar R$500 na conta da pessoa e quando ela foi buscar o cachorrinho, infelizmente ela se deparou com um golpe. Que triste isso, né? Lamentável, porque a família já sofreu essa ação aí, um assalto, que com certeza é traumatizante, com a criança acompanhando e agora querendo reencontrar, querendo localizar o cão da família, se depara aí com um golpe e agora uma mulher entrou em contato também através da rede social, mas a família está receosa. Então também quem tiver informação de fato do cachorro, né, que haja aí com dignidade e lealdade, não é isso, George? Exatamente, Manu, obrigado aí pelas informações. Quem tiver informação, então liga para a polícia 181. Agora, meio-dia, 18 minutos. Gente, assunto muito importante, tá? Cerca de 30 mil pessoas aqui no Espírito Santo vão poder se livrar de dívidas com os bancos. Um alívio, né, George, para quem está aí com as contas enroladas, está perdendo noite de sono por conta de dívida, né? Pois é, Bruna, desde ontem, né? Ontem a gente fez um ao vivo aqui bastante interessante sobre o Desenrola Brasil, do governo federal, que vai renegociar as dívidas de até R$5 mil, tá? Nessa primeira etapa. Nós falamos um pouco sobre esse programa ontem aqui no TN1 e hoje a gente vai ver mais detalhes na reportagem. Roda aí. Quando o assunto é dívida, olha, todo mundo tem uma. O problema é quando por alguma circunstância da vida você se enrola e acaba não conseguindo quitá-la. Daí já viu, né? O sono é um dos primeiros afetados. No meu caso, quando eu passo por algum problema financeiro, realmente eu fico super abalada. Perco o sono, eu sou ansiosa, né? Então por isso que eu sou muito controlada. Tem pena de quem tem, porque eu passei por uma situação difícil, mas agora sou bem controlada. Foi pensando nos 70 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo que o governo federal deu início a um programa emergencial de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Nessa primeira etapa, ele terá 2 focos: limpar automaticamente o nome de brasileiros que tenham dívidas bancárias de até R$100 e facilitar a renegociação de débitos de quem ganha até R$20 mil por mês. No caso das dívidas de até R$100, não se trata de um perdão delas. Por enquanto, esse programa ele contempla correntistas do Itaú, do Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, os principais bancos hoje no Brasil. Quem tem o nome negativado por conta de uma dívida bancária de até R$100 nesses bancos, automaticamente o nome ele não vai estar negativo, né, nessas instituições por conta dessa dívida. Lembrando que a
a dívida ainda existe, né? Então as pessoas não estão isentas de arcar com esse compromisso, mas não vai ter o ônus ali de não poder ter um cartão de crédito ou alugar um imóvel, enfim, né? Que todas as pessoas que têm um nome limpo conseguem. Em setembro está previsto para começar uma nova etapa do Desenrola, contando com novidades, como por exemplo um aplicativo do próprio programa. Com ele será possível consultar as suas dívidas e as ofertas de renegociação que estarão disponíveis. Nessa fase, o programa é voltado para quem está na faixa 1, que são as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, o que dá R$ 2.640. Nessa segunda etapa, as dívidas renegociadas são de até R$ 5.000 e, além dos débitos bancários, também será possível reavaliar dívidas de água, luz e até varejistas. A população tem que buscar diretamente os bancos, né, consultar diretamente e aproveitar para negociar. Nessa primeira etapa, que contempla a segunda faixa do programa, é permitido uma renegociação em até 12 vezes. Na próxima etapa de setembro, que vai contemplar a faixa 1 do projeto, em que as pessoas contempladas têm uma renda de até 2 salários mínimos, né, R$ 2.640, ou estão inscritas no CAD único do governo. É importante lembrar que as renegociações ainda vão incluir juros. Porém, a ideia é que eles sejam os mais baixos possíveis. Vai ser muito legal, né? Para quem está com o nome sujo, eu acho que é uma boa oportunidade. Olha, prepare agora o seu celular para você tirar foto da nossa tela, que a gente vai dar um serviço, né, Bruna? Muito interessante. Isso. Olha só, se você tem dívidas com o Banco do Brasil, né, essas dívidas podem ser negociadas pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 61 4004 0001, 4004 0001. Você também pode fazer a negociação pela internet no site bb.com.br/renegocie. A Caixa Econômica também está permitindo fazer a negociação pelo WhatsApp, tá, gente? O telefone, anota aí, 0800 104 0104. 0800 104 0104. Tem também a opção do site da Caixa, que é o caixa.gov.br/você/negociação. Tudo sem acento e tudo sem cedilha. O Itaú também faz a negociação pelo WhatsApp. O DDD é o 11 4004 1144 ou pelo site renegociação.itaú.com.br. Para negociar as dívidas com o Santander, o contato pode ser feito pelo WhatsApp 4004 9090 ou também pelo site santander.com.br/renegociação. E as dívidas com o Bradesco podem ser negociadas com o banco pelo site nd-bradesco.negociedigital.com.br. Importantíssimo isso, né? É isso aí. São muitas informações, mas é importante que o pessoal esteja ligado em casa, né? Olha, gente, vamos falar agora do funcionário de um lava-jato que foi baleado pela polícia durante um assalto em Vitória. O homem estaria segurando a arma de um dos bandidos. Pois é, vamos virar aqui para a câmera 1 para a gente falar sobre esse assunto ao vivo com a repórter Vanusa Santana, porque é o seguinte, esse caso aconteceu ontem à tarde. Vanusa Santana vai trazer os detalhes para a gente. Vanusa, imagens chocantes, né, minha amiga? Exatamente. Esse funcionário aí de 23 anos acabou baleado pela polícia militar no momento em que a polícia chegava nesse estabelecimento comercial, um lava-jato que fica em Jardim Camburi. A história ali que teria acontecido é que o estabelecimento estaria passando ali por um assalto. 3 bandidos armados chegaram ao local ali e anunciaram o assalto. Segundo os próprios assaltantes, a intenção deles era saquear as pessoas que estavam ali no lava-jato, mas alguém teria avisado a polícia foi para o local, chegou a tempo ainda de ver aí o momento em que eles deixavam o local, só que nesse momento um dos criminosos que usava uma réplica, um simulacro de arma de fogo, teria deixado essa arma cair no chão e aí um dos funcionários acabou pegando, achando que era uma arma de verdade e tentou ali, segundo a polícia, teria apontado para o assaltante. Nesse momento a polícia chegou, né, teria dado voz ali para ele entregar a arma. O rapaz então acabou sendo baleado por um soldado da polícia militar, né, por um policial militar. A Júlia Cássia, nossa repórter, foi até o local ontem. A gente acompanha agora uma reportagem que ela preparou para vocês. O vídeo mostra 2 homens sendo carregados. O que aparece na frente é um funcionário de 23 anos desse lava-jato que fica em Jardim Camburi.
O local foi assaltado na tarde desta segunda-feira por 3 criminosos. Segundo a polícia, no momento em que a viatura chegou, o funcionário estava com a arma em punho. Os criminosos entraram no Lava Jato, na região do Lava Jato, fizeram essas pessoas de reféns. Segundo o proprietário do Lava Jato, determinaram que elas fossem para um cômodo nos fundos do Lava Jato, né? A polícia chegou, enquanto os criminosos estavam lá dentro. Um tentou fugir quando viu a policial, caiu do telhado, um criminoso, e um funcionário do Lava Jato pegou a arma dele. Ficou com a arma na mão. Na hora que os policiais chegaram, deram a ordem para colocar a arma no chão. Até então não sabiam se era funcionário do Lava Jato, se era criminoso. Isso não foi respeitado. E ele apontou ainda a arma para outra pessoa, que era o que estava caído, que tinha tentado fugir. Então foram feitos os disparos de arma de fogo. A intenção era atirar contra os criminosos, mas ele acabou sendo baleado com 2 tiros da polícia. Se a gente encontrar qualquer pessoa apontando a arma para nós ou para uma terceira pessoa, a gente tem que atirar nessa pessoa. E a gente aprende a atirar no peito e na cabeça, porque essa pessoa pode efetuar uma agressão letal contra o próprio policial ou contra um terceiro. A princípio, o objetivo do assalto não era roubar os carros, e sim pertences pessoais das vítimas. Todos os 3 envolvidos no assalto foram detidos. Entre eles, havia um menor de 16 anos. Os suspeitos informaram que havia uma 4ª pessoa esperando no carro, mas até o momento, ninguém foi identificado. O que se feriu já tem passagem por roubo, foi preso no ano passado na nossa região, cometendo um roubo à pessoa em via pública. Na ocasião também estava armado, com arma de fogo, foi posto em liberdade neste ano. O de 18 anos já foi preso por tráfico de drogas e receptação, foi pego com um veículo roubado. E o 16 anos já foi preso por tráfico de drogas. São pessoas que já têm uma experiência na vida criminosa. Neste outro registro, é possível ver que a polícia chuta um dos assaltantes que parece já estar mobilizado. Segundo o major, essa conduta será investigada. Qualquer ação policial, mesmo que legítima, mas que resulte vítima, essa ação ela é averiguada, ela é investigada. Pois é, né? Eu acho que toda essa ação, né, vai passar por uma investigação. Agora, o funcionário que acabou aí baleado, ele foi socorrido para um hospital, encontra-se em estado grave, ele está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital. Então a gente pede para que, né, para Deus, para que ilumine aí, que realmente ele se recupere. Agora, a gente viu aí na reportagem da Júlia Cássia que eram 3 criminosos, um deles menor de idade, o que deixou o simulacro de arma de fogo cair. Passou pelo DML na manhã de hoje, a gente conversou um pouco com ele, ele fez questão de pedir desculpas à família desse rapaz, disse que se sente culpado sim, se ele não tivesse feito o que fez, esse rapaz poderia estar bem agora. Vamos acompanhar a entrevista que ele deu à nossa equipe. Nós estávamos dentro do Lava Jato e eu tentei subir no telhado do Lava Jato para poder sair, mas acabei caindo do telhado. Uma arma estava com um menor e eu estava com uma réplica, uma de brinquedo, parecendo um 8ão. Foi essa que o funcionário lá tomou de você? Rapaz, ele não tomou, meio que eu fugindo eu joguei fora, mas eu acho que ele achou que atirava e pegou para tentar atirar em mim. Só quando ele atirou no policial, achou que ele era um bandido e acabou atirando nele. Ele não sabia que era uma réplica e tentou atirar em mim, entendeu? Quando eu deixei para trás. Eu fico triste pela vítima, espero que ela sobreviva de verdade. Porque nem eu também queria estar vindo nessa ação e muito menos que uma pessoa se ferisse. Eu preferia mesmo ter rodado sem ninguém se ferir, mas acabou acontecendo. Espero que ele melhore, passe bem. Tenho que pedir perdão à família dele e à minha também, que estava esperando eu trabalhar, que era dia de trabalho, mas infelizmente por causa das amizades eu fui parar onde eu parei. Vai ter tempo agora para poder pensar, né, na besteira que ele fez, né, e no estrago que ele causou junto com os comparsas dele aí. A polícia agora também trabalha para poder identificar esse 4º elemento, esse 4º suspeito que aguardava no carro. Quem tiver informações também pode colaborar com a polícia aí, acionando o Disque Denúncia. Bruna e George. Com certeza, Vanusa. Obrigada aí pelas informações, viu? Prisão importante aí. Hora de falar de CNH Social. O programa do governo do estado vai liberar 3.500 novas vagas para quem não pode pagar, tirar a carteira de motorista. Vamos chamar a Tainara Nascimento, que tem as informações fresquinhas para a gente. Tainara, com você novamente.
Ei, George, as inscrições já estão abertas. Há 30 minutinhos já foram lançadas lá no site do Detran. Quem quer tirar a primeira habilitação ou adicionar uma segunda categoria pode sim, de graça, mas tem alguns critérios. O diretor-geral do Detran já está aqui ao meu lado, Givaldo. Vai explicar melhor. Givaldo, já estão lá no sistema as inscrições, mas quem pode participar? Fala pra gente. Boa tarde, Tainara, Bruna, Jorge, a todos que nos acompanham aqui no TN1. Quem está no Cadastro Único do Governo Federal e não tem renda superior a 2 salários mínimos, pode se inscrever pelo site do Detran. O site do Detran é acessível pelo celular, são poucas informações para fazer essa inscrição. E aí vai estar concorrendo a uma dessas 3.500 vagas. Para quem não tem uma habilitação ainda, ou para quem quer adicionar uma categoria, ou para quem quer passar por uma categoria profissional e aí atuar como motorista profissional. Vale para qualquer categoria B, C, D e até E? Para a categoria A, motocicleta, categoria B, para veículos leves, categoria D e E, que pode conduzir desde vans até carretas. Agora, Givaldo, nós estávamos falando aqui que as inscrições estão abertas, mas tem o limite, vão até o dia 28 e a seleção é feita de forma eletrônica, sem interferência humana, mas qual é o critério que o sistema vai fazer? Até o dia 28 podem fazer as inscrições. O sistema que o Detran desenvolveu recebe as informações do Cadastro Único que a Caixa Econômica passa e ali seleciona a partir das informações das pessoas que estão lançadas lá. Primeiro critério, menor renda. Segundo critério, maior número de pessoas na família. Esses dois critérios, existem outros, mas são suficientes para fazer essa seleção que não tem interferência humana e é bastante imparcial, né, bastante justo para atender aqueles que realmente precisam. Agora, tem gente que fica na dúvida, eu vou ganhar a categoria, vou ganhar uma carteira, mas eu não vou poder fazer porque é longe de casa. O sistema coloca a autoescola perto da pessoa? O Detran paga todo o custo, né, da autoescola, os exames, então é tudo de graça e indica para a pessoa a autoescola mais próxima da sua residência, facilitando assim o deslocamento. Joia, muito obrigada, Givaldo. Fica aí o alerta para o pessoal de casa, quem está precisando, o Givaldo estava conversando aqui, é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar como motorista de ônibus, até de carreta, motorista de aplicativo, são mais de 3.000 vagas, 3.500 vagas, não é isso, Givaldo? Foram abertas hoje, agorinha, meio-dia e vão até o dia 28, então não vale a pena perder essa oportunidade, né, Bruna e George? Com certeza, Tainara. Obrigado pelas informações. Agradeço também ao diretor do Detran. Gente, agora a gente fala do caso da advogada que teve afundamento de crânio. Ela foi vítima de uma pedrada na Rodovia do Sol. Estamos vendo aí as imagens, né, da Micaela. Gente, o cirurgião bucomaxilo que fez a cirurgia da Micaela, cirurgia grande de reconstrução aí da face, está aqui ao vivo com a gente para falar sobre esse caso, sobre todo esse processo. Doutor Renato, seja muito bem-vindo. Cirurgia complexa, caso que impressionou aí a todo o Espírito Santo. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor. Pode falar. Não, a gente fica curioso porque a gente vê essa imagem, vê muitos ossos quebrados ali. Então, assim, a gente já fez uma pré-conversa, o senhor falou que foram 6 horas de cirurgia. A pergunta que eu faço é o seguinte: todos esses ossinhos ali, eles foram colados? Como é que foi esse processo? Então, a Micaela sofreu um trauma que a gente chama de alta energia. Esse trauma é um trauma de grande impacto. Então, geralmente, esses traumas de alta energia, eles fraturam os ossos em muitas partes. Então, quanto mais quebrado o osso, mais difícil da gente montar esse quebra-cabeça. O que dificultou o caso dela foi que na primeira abordagem que a gente fez, como ela teve algumas lacerações, alguns cortes na região da fronte, na região da testa, ela perdeu alguns ossos. Então, a gente não pôde colar todos os ossos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa área é uma área muito nobre, a gente chama de uma área central da face, que são áreas chaves. Então, às vezes, reconstruir essa área, muitas vezes a gente não consegue mais utilizar todos os ossos que foram quebrados. Então, isso dificulta muito o procedimento. E aí tem que botar algum outro material ali para substituir? Geralmente, os ossos, quando são fraturados, a gente põe placas e parafusos, semelhante ao que é feito com ortopedia. No caso dela, a gente teve que utilizar algumas telas de titânio também, porque a gente teve que reestruturar, né, fazer toda uma reconstrução da fronte dela, da testa. Então, só com placas e parafusos não seria suficiente, senão ia ficar afundado. Então, a gente utilizou placas, parafusos e telas também para poder reconstruir a região orbitária, nasal e região de testa.
Pode falar. Não, quando a gente vê ali, né, a gente vê a imagem, né, que acabou destruindo mesmo essa parte da frente, qual foi a diferença, assim, por exemplo, para atingir o olho? Porque a gente conversando com a Micaela anteriormente, ela falou que quase poderia ter ficado cega. E realmente isso poderia ter acontecido? Eu conversei com ela que ela teve, entre aspas, sorte, né? Por alguns motivos. Primeiro, pela forma como o paralelepípedo chegou nela, né? Se chegasse de maneira mais pontiaguda, ele poderia ter atingido a região mais posterior da cabeça e poderia ter tido uma lesão cerebral grave. O segundo ponto é que se fosse um pouquinho mais para a esquerda, 1 centímetro talvez, ela teria alguma lesão ocular, poderia ter perdido a visão. Então, obviamente, é um trauma que a gente não deseja, né, não deseja inclusive tratar, mas de todos os males que ela teve, talvez esse tenha sido o menor, assim, porque as sequelas serão muito menores do que poderiam ser se tivesse ido um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, para trás. Então, meio que foi bem localizado. Foram 6 horas, né, mais ou menos, de cirurgia. A Micaela vai precisar passar por outro procedimento? Como é que vai ser essa recuperação agora? Eu falo com ela para a gente ir devagar, né, dar um passo de cada vez. Cada dia um dia, né? Ela fez a primeira cirurgia, que foi a das suturas, agora a gente fez a segunda da reconstrução, e agora a gente tem que esperar um pouquinho, ver como é que ela vai evoluir, se vai ter alguma sequela que vai precisar de alguma abordagem ou não. O procedimento, graças a Deus, foi bem executado, então agora a gente tem que dar tempo para o organismo dela, para ela se recuperar e a gente avaliar com calma no segundo momento. Por falar nisso, a Micaela mandou um vídeo pra gente, feito agorinha há pouco. Pode rodar aí. Oi, pessoal, tô passando aqui para dizer que eu tô com uma ótima recuperação, tô sem dores, tô fazendo bastante repouso, que o Dr. Renato fica pegando no meu pé, mas eu tô bem, graças a Deus, e cada dia melhor. Hoje eu acordei menos inchada e tenho certeza que logo, logo tô de volta. Obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho que eu venho recebendo e um beijo para todo mundo. Tchau! Que bom a gente ver a Micaela assim, né? A gente percebe desde a primeira imagem que a gente recebeu que ela de fato vem evoluindo, vem melhorando. Agora, doutor Renato, são muitos casos complexos aí que vocês recebem, né, todos os dias. Já tinha se deparado com algo parecido assim, com uma gravidade tão grande vindo de um paralelepípedo que jogaram, né, em cima dela? Já tinha se deparado com algo parecido? A gente acaba pegando muita coisa nessa estrada, né? Mas, independente de quantas vezes a gente já operou casos assim, essa região especificamente é uma região muito complexa de tratar. Tem muita estrutura nobre, né? Nariz, órbita, então isso torna mais difícil. A gente estava com quebra-cabeça, faltando peças para reconstruir, então isso fica um pouco mais difícil a reconstrução. Então, independente de quantas vezes você opera, sempre é um desafio operar esse tipo de fratura. Agora, para encerrar, doutor, a gente sabe que esse caso aí, claro, foi um caso de violência, não é? Que aconteceu lá na Rodovia do Sol, mas a gente está em época de férias, criança em casa pulando para lá e para cá, cai, ou outras pessoas também podem sofrer um acidente, batendo a cabeça, não é? Qual é o primeiro cuidado que a pessoa deve ter, né? Além de procurar um médico logo? As fraturas por queda, elas são muito comuns em extremos de idade, idosos e crianças. Obviamente, as crianças, por terem um osso mais elástico, que a gente chama, elas têm um índice menor de fraturas. Os idosos já têm um índice maior. Mas o cuidado que a gente tem que ter é justamente com esses extremos. Geralmente, um adulto na meia-idade, ele é mais cauteloso, ele é mais cuidadoso, ele acaba tendo acidentes em situações como essa. Mas os extremos de idade a gente sempre tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Não deixar tão independente assim, porque as quedas elas são comuns e a face é a região muito proeminente, né? Então, a região que mais fratura numa queda é justamente a face, por causa disso. E para a Micaela agora, repouso, né? Ela falou que está puxando a orelha dela. É isso aí, a gente vai acompanhar esse processo de recuperação dela também. Muito bom. Doutor Renato, obrigada aí pelas informações. Parabéns pelo trabalho. A gente fica muito feliz de ver que a Micaela está assim se recuperando. Foi um caso muito grave de violência que a gente traz aqui todo dia, mas a gente fica feliz em saber que tem profissionais aí que podem realmente retornar, né, fazer com que o paciente retorne aí à ativa. Obrigada e parabéns aí pelo serviço. Obrigado. Valeu, doutor. Obrigado. Gente, olha isso. Sabe o que foi encontrado em cima de um túmulo, de um cemitério? Um pedaço de perna humana. Olha só que situação. A perna foi vista por funcionários do cemitério do Bosque, em Alvorada, em Vila Velha. Segundo a guarda municipal, né, da cidade, uma pessoa teria jogado a parte de um corpo no local.
Uma equipe da guarda se deslocou até o cemitério e, de fato, constatou que era uma perna humana. Imediatamente a Polícia Civil foi acionada, a perna foi levada para o DML, onde vai passar por exames de identificação. Olha, a gente está preso suspeito de um assassinato em Novo Horizonte, na Serra, no início deste ano. A vítima é um homem de 44 anos, foi morto no meio da rua. Manuela Machado traz as informações com imagens impressionantes desse crime também, né, Manu? É com você, boa tarde. Boa tarde novamente, isso mesmo, Bruna. As imagens impressionam pela frieza do suspeito. Esse crime que aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano, no bairro Novo Horizonte, na Serra, no meio da rua. Segundo a Polícia Civil, a vítima caminhava para a casa dele e o suspeito chega de carro, desce do veículo e atira. O suspeito... Ele foi identificado como Josemar de Assis Pains Chagas, de 42 anos, que é caminhoneiro, e a vítima Anderson Nogueira de Faria, que tinha 44 anos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois moravam no mesmo quintal, no bairro Novo Horizonte. E o Josemar morava com a sogra da vítima, com a sogra do Anderson. E ele alegou à polícia que cometeu o homicídio porque o Anderson estava agredindo a sogra dele, então ele não estava aceitando essas agressões. E no dia desse crime, que as imagens mostram, né, o Anderson ele foi morto aí com 8 tiros, o Josemar fugiu e ficou escondido em Santa Teresa, região noroeste do estado. Só que ele veio no bairro São Diogo, na Serra, em fevereiro, e acabou preso pela polícia. A arma dele estava escondida na zona rural de Fundão. E após a apreensão da arma, uma pistola 9mm, a polícia descobriu que o Josemar, que essa arma também tinha matado uma outra vítima, uma outra pessoa, o Sérgio Luiz Barbosa Carvalho Júnior, que tinha 42 anos e ele foi morto com 19 tiros. Esse crime aconteceu em Vila Nova de Colares, também na Serra. De acordo com a polícia, o Josemar nega esse crime e coloca a culpa na outra vítima, no Anderson, né, que morava no mesmo quintal que ele acabou matando. Diz que ele que pegou a arma e cometeu esse homicídio que acabou matando o Sérgio. Mas a polícia investiga, o Josemar está preso e ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Sandimori, o Josemar tinha uma passagem, isso em 2000, por tentativa de homicídio. E o Sérgio e o Anderson tinham passagens por tráfico. Inclusive o Anderson estava foragido da justiça. Os detalhes, né, dessa prisão você acompanha no TN2 às 7h20 da noite. Eu volto com vocês. Tá certo, Manu. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até mais. Olha, um acidente matou um motociclista na Serra. A moto bateu em um carro na altura do bairro Civite 1. O condutor da moto morreu na hora. A Polícia Militar afirmou que atende a ocorrência nesse momento, por isso não há detalhes sobre a dinâmica desse acidente. Olha, gente, pai e filho ficaram feridos em um acidente na BR-101, no norte do estado. O carro em que as vítimas estavam teria invadido a contramão e batido na lateral do caminhão baú. O outro veículo, que vinha logo atrás, saiu da pista ao tentar desviar. O acidente aconteceu em Aracruz, na altura de Jacupemba. Pai e filho foram socorridos e levados para um hospital da região. O condutor e o ajudante do caminhão não ficaram feridos. O trânsito teve que ser interrompido durante o resgate, mas já foi liberado. 2 horas antes, teve um outro acidente no trecho. O motorista de um carro teria dormido ao volante e o veículo capotou. O condutor teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. Atenção, motoristas que passam por Carapina, na Serra. Tem mudança no trânsito perto do novo viaduto. As obras devem ser concluídas no sábado. Quem está lá ao vivo é o Matheus Souza, que tem os detalhes de como ficam os acessos, né, Matheus? Aos bairros da Serra e também de Vitória. Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Enquanto o viaduto de Carapina, que não é entregue, o que só vai ocorrer no próximo sábado, os motoristas precisam estar atentos a algumas mudanças que já estão em vigor aqui na BR-101. A primeira delas, que já foi realizada agora pela manhã, foi a extinção do retorno que fica em frente ao supermercado São José. Esse retorno, para quem deseja voltar para a capital, foi fechado. E até sexta, os motoristas que precisarem voltar para a capital, eles vão ter 2 opções. Uma delas é seguir pela marginal da BR-101 e utilizar o retorno que fica próximo ao Banco do Bradesco. E a outra opção é seguir pelo antigo viaduto de Carapina em direção à rodovia do Contorno.
Lá vai ser possível realizar o retorno próximo ao pavilhão de Carapina. Agora eu convido a todos a assistirem a reportagem que eu e o repórter cinematográfico Francisco Abreu preparamos. É maquita pra lá, retroescavadeira pra cá. Essas são só algumas das últimas movimentações no canteiro de obras. Tão aguardada por quem precisa trafegar entre Vitória e Serra, os trabalhos no complexo viário de Carapina estão quase concluídos. Nos últimos anos, motoristas passaram a enfrentar congestionamentos diários na BR-101. E a expectativa é que depois de tudo ser entregue, cenas como essa fiquem cada vez mais distantes. Isso aqui vai facilitar, você vai diminuir muito o tempo de congestionamento no horário pico, são muitos carros. Então você tirando o tempo desse semáforo em frente à parte do hospital, aumentando o tempo de ver da rodovia das Paneleiras, porque o tempo de pedestre é bem mais baixo, você vai dar mais fluidez na rodovia. Além das melhorias no trânsito, o projeto deve proporcionar outras possibilidades de lazer na região. É que junto do viaduto também serão entregues praças, uma pista de skate e uma ciclovia. Com um investimento total superior a 76 milhões de reais, as obras do complexo viário de Carapina entram na sua reta final. A previsão de entrega do projeto está marcado para o próximo sábado, dia 22. Mas antes, os motoristas precisam estar atentos devido a algumas mudanças no trânsito da região que passam a vigorar a partir de hoje. O retorno para Vitória, que se localiza em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Até sexta, os motoristas que precisarem voltar para a capital terão de seguir pela marginal da BR-101 e utilizar o retorno próximo ao Banco Bradesco. A partir de sábado, com a inauguração do viaduto, ele se tornará o novo retorno para Vitória e será acesso aos bairros Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Na sexta-feira, mais à noite, nós vamos eliminar o retorno principal. Então, na sexta-feira, sábado, nós não vamos mais utilizar e a partir de sábado à tarde o viaduto vai ser utilizado para fazer todos os movimentos e aí as pessoas estão livre circulação. A cerimônia de inauguração ocorre nesse sábado e vai contar com uma programação especial. Além de atrações musicais, diversos serviços serão prestados à comunidade. Vão ser atendimentos médicos, vacinação, orientação jurídica, emissão de carteira de identidade e atualização de CAD único. Bem, a expectativa de que essa obra desafogue o trânsito, que já é comum aqui na região diariamente na BR-101. E só relembrando, recapitulando um pouco dessa história, as obras do complexo viário de Carapina, elas iniciaram no ano passado. A previsão inicial era de que tudo ficasse pronto em dezembro, só que não foi entregue devido às chuvas, a entrega precisou ser adiada, só vai ser entregue neste sábado, nesse fim de semana. É um investimento milionário de 76 milhões e 500 mil reais. É com vocês, Bruna, George. Valeu, Matheus. Vamos esperar muitas melhoras, né? Obrigado aí pelas informações. Olha, agora a gente vai falar dos desafios que as gerações enfrentam no mundo corporativo. Como respeitar as diferenças e avançar também numa empresa que tem 99 anos de existência. E olha, Bruna, que são 35 mil colaboradores. Vamos conhecer um pouco dessa história da empresa Suzano, líder mundial em produção de celulose. Em Pratos Limpos. Patrocínio Grupo Águia Branca, Sistema OCB Espírito Santo, Cicobi e Suzano. A Suzano é a primeira empresa do mundo a produzir celulose e papéis com 100% de fibra de eucalipto em escala industrial. Os produtos fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas. A empresa também prioriza a tecnologia ligada à sustentabilidade e um dos compromissos da companhia é produzir 10 milhões de toneladas de itens de origem renovável até 2030, contribuindo também para a conservação do meio ambiente. E quando olhamos ao nosso redor, o papel sempre está presente, seja no maior jornal de circulação do Espírito Santo, na minha pauta do dia a dia, no trabalho escolar, no seu livro preferido, enfim. O papel está presente em várias gerações e culturas diferentes. Eu vejo isso como um grande diferencial e, ao mesmo tempo, como um grande desafio
falando aí do lado da empresa, né? Como que a gente vive essa diferença geracional, essa diferença de crenças, de gostos, de valores, respeitando tudo isso, para que assim a gente consiga ter novos produtos, ter novos serviços, ter profissionais mais competentes, desde o trainee, o estagiário que entra ali mais jovem, até respeitando ali as tradições, a experiência de quem já está há mais tempo ali no mercado, seja na sua área de atuação de origem ou que decidiu mudar de área, indo para o empreendedorismo, por exemplo. Então eu acho que a autenticidade, ela pode ser considerada como um valor para o crescimento do nosso mercado, da nossa sociedade. A empresa também inspira novos colaboradores em projetos sustentáveis e inovadores. No evento Pratos Limpos, realizado pela Rede Tribuna, profissionais ficam antenados em mover conteúdos atuais e importantes, direcionados aos líderes e empresários. A gente realmente precisa, num mundo como hoje, né, a gente precisa respeitar e viver a diversidade, porque só assim é que a gente vai crescer enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto área de comunicação, enquanto comunicação como um todo. Encontros que promovem o que a marca propõe oferecer aos clientes de qualquer parte do mundo. Aproveitar o potencial, toda a rede, todo o público diverso que a Tribuna hoje tem, a gente consegue gerar pequenas transformações. E essas pequenas transformações geram uma transformação muito maior. Muito bacana, gente. Agora, no quadro Mundo Digital, a gente vai falar dos riscos de conversar com estranhos na internet. Eduardo Pinheiro já está por aqui. A gente vem mostrando aí vários casos sérios, perigosos, justamente aí que envolvem essa interação, né, desconhecida, com desconhecidos na internet, né? Pois é, Bruna, muita gente passa de bonzinho, né? Tá conversando com Sim. você, mas na verdade quer dar um golpe, quer pegar seus dados. Como é que funciona isso, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, perfeito, Jorge. Então, infelizmente, esses casos de violência contra criança e adolescente no mundo digital está cada vez mais comum. Então é preciso que os pais fiquem atentos a isso. Aquela história, aquela dica que nós damos para os nossos filhos em relação às ruas, de não conversar com estranhos, ela é muito séria também na internet. Porque esses criminosos, como o Jorge disse aqui agora, criam histórias de fantasias, iludem crianças e adolescentes que acabam caindo nas armadilhas virtuais. Nós preparamos aqui, né, quais são os quatro principais riscos em relação a conversas com estranhos na internet. Nem adulto a gente aconselha conversar na internet, né, que dirá criança e adolescente que ainda não estão preparados para lidar com a maldade do mundo adulto, né? Então, olha só, o primeiro risco seria sextorção. O cara consegue induzir, né, se ele entra num jogo online, ou então ele entra numa rede social, aborda a criança, aborda o adolescente, consegue induzir, seduzir essa criança e esse adolescente e depois consegue, de uma certa forma, uma foto, né, uma foto íntima, aí depois ele irá praticar extorsão. A partir daquela foto, ele vai extorquir a criança, ou a mandar mais foto, ou então fazer coisas piores, como até mesmo vídeos que pode caracterizar aí estupro à distância, estupro virtual. Segundo perigo aí é a pedofilia. Os pedófilos, né, estão aí na internet, né, eles não estão mais nas ruas oferecendo picolé, algodão doce e pipoca, eles estão na internet ali oferecendo dicas nos jogos e oferecendo também vantagem de você ter mais seguidores, né, ou você movimentar mais suas redes sociais, e muita criança, muita adolescente acaba caindo aí nas garras desses pedófilos. Então, pai, mãe, fica atento a esses criminosos e verifica com quem seu filho está conversando, isso é muito importante. Roubo de dados também é importante, eles sempre buscam roubo de dados para chantagear aí toda a família, aí abre o leque para a família toda, e também a questão da integridade física. A partir do momento que ele consegue uma foto íntima, ele vai na base da chantagem, conseguindo avançar, né, nas solicitações, até solicitar mesmo, às vezes, um encontro pessoal, né, se morar na mesma região, e praticar ali um estupro físico, não um estupro virtual. Então, nossas crianças, nossos adolescentes estão sofrendo riscos também de estupros físicos, presenciais. Então, isso aí é uma lacuna que os pais, né, pai, mãe, nós, enquanto pais e mães, nós precisamos conscientizar disso e orientar, acompanhar a navegação dos nossos filhos. Não podemos criar menores abandonados digitais na internet. E as dicas de segurança, não conversar com estranhos, essa é a principal dica, não conversar com estranhos, não vale a pena, é muito arriscado.
Desconfie de ofertas, qualquer tipo de vantagem que ofereça, isso aí também é um alerta, é bom o filho mostrar para o pai e para a mãe. Confidencie tudo aos pais, ao pai e à mãe. O pai e a mãe precisam orientar o filho a sempre o que acontecer de estranho, o que causar estranheza ele na telinha, ele mostrar, reportar ao pai e à mãe, que o pai e a mãe têm mais experiência, vai saber o que fazer e do que se trata. E por fim, não seja um abandonado, um menor abandonado digital. A gente vê muito pai e muita mãe entregar a tecnologia para o filho e não dar nenhuma dica de segurança e fica os filhos ali na rua digital, soltos e vulneráveis a vários tipos de ameaças e essas situações tristes que a gente vê na internet. Agora, essas dicas na prática, do dia a dia ali das famílias que estão assistindo a gente, o que é ideal, Eduardo? Estabelecer, estipular um tempo máximo para que essa criança fique na internet, para que não fique sozinha no quarto mexendo no computador, né? O que esses pais podem fazer para tentar evitar esse tipo de situação? Então, a segurança digital, né, de criança e adolescente, ela é estabelecida com dois aspectos. Primeiro é a conversa, é o comportamento. É muito importante o comportamento, né, a conversa dos pais, o diálogo, a orientação. E também, se houver necessidade, o uso da tecnologia. Existem vários aplicativos de controle parental que os pais podem utilizar, principalmente para crianças, para estar acompanhando aí o que os filhos estão fazendo, colocando limites onde eles podem e não podem acessar. Perfeito, Eduardo. Dicas sempre importantíssimas aí para o nosso público, para as nossas famílias. Até a semana que vem com mais dicas. Até a próxima semana. Valeu. Gente, a gente já volta agora, meio-dia, 56 minutos. Pausa rápida, não sai daí não. Uma mulher foi presa ao tentar embarcar com drogas no aeroporto de Vitória. Os 10 quilos de maconha estavam na mala da passageira de 32 anos. A mulher embarcou num voo de Vitória para Goiânia. Mas os policiais federais desconfiaram durante a fiscalização de rotina e seguraram a bagagem. Quando a mulher desembarcou em Goiânia, foi identificada e presa. Ela confessou que transportava um entorpecente. Foi levada para o sistema prisional, onde responde por tráfico interestadual de drogas. E vamos saber como é que fica o tempo aí para esta terça-feira. O solzão já apareceu aqui, né, na Grande Vitória. O tempo segue firme em todo o estado, apesar da previsão da chegada aí de uma frente fria pelo mar, tá? Mas não tem previsão de chuva aqui para o Espírito Santo. Na Grande Vitória, mínima de 17 graus e máxima de 33 graus. Dia lindo ali, imagens ao vivo de Camburi, Dante Michelini, tempo aberto, ensolarado ali da Vila Rubim também, com imagens ao vivo. Agora meio-dia, 59 minutos, está na hora de encerrar o seu TN1. Até amanhã!